Uma boa tarde, bem-vindos ao Politiquins. Eu sou a Daniela Alves e hoje, no quadro Bendito é o Fruto, nós trouxemos uma grande personalidade. Alguém que nós admiramos muito e eu tenho certeza que vocês também. Mas antes de apresentá-lo, nós estamos aqui, como sempre, com a Deise Ciocari e Juliana Fratini. E vamos lá, quero saber, vocês já sabem quem é o nosso entrevistado? Vou falar sobre ele agora. Ele nasceu na cidade de Rio das Pedras, em São Paulo. Este jornalista formou-se na Universidade Metodista de Piracicaba, mas ele não se limitou ao Brasil, expandiu seus estudos em economia pela FIP-USP e também estudou em instituições prestigiadas em Londres e no norte da Inglaterra. A sua carreira no jornalismo começou nas emissoras de televisão do interior de São Paulo, mas foi na Metrópole Paulista, na Rádio CBN, que ele se destacou como âncora do programa CBN Total. Ao longo dos anos, produziu o aclamado documentário Orgulho de Ser Brasileiro e conduziu programas em outras emissoras renomadas, como a Rádio Jovem Pan e a TV Brasil. Viajante ávido, cobriu eventos internacionais significativos e foi reconhecido com indicações e prestigiosos prêmios de jornalismo. Seu compromisso com a profissão é evidente em seus documentários, em especial podemos citar o Pensando Brasil. Fora do trabalho, ele tem um gosto refinado por vinhos e comida, olha só. Hein, Ju? É teu companheiro aqui. Este jornalista é, sem dúvida, uma mistura de paixão, compromisso e um desejo insaciável de contar histórias e refletir a realidade brasileira. Nós estamos aqui hoje com Adalberto Piotto. Obrigada, Piotto. Depois dessa apresentação, eu já nem sei como é que eu continuo aqui, porque eu estou absolutamente muito gratificado pela gentileza. Imagina. Do convite e dessa apresentação maravilhosa. Obrigado, Juliana. Obrigado, Deise. Obrigado, Dani. Obrigado a você que nos acompanha também, né? Sem dúvida. Piotto, vou começar aqui, depois vou passar a palavra também às meninas. Quero saber de você. Você tem orgulho de ser brasileiro? Tenho sim. Essa pergunta me foi feita com muita frequência quando eu fiz o filme. Eu tenho uma tese de que essa é a nossa vez. Todos os que nos antecederam fizeram o que puderam. E eu tenho enorme respeito por todo mundo que nos antecedeu na história deste país ou na história da humanidade, porque eu não consigo mensurar as dores que eles tiveram. Mas eles as superaram, porque é notório o desenvolvimento que temos. Eu tenho uma vida melhor do que o que meu pai teve. E ele teve uma vida melhor do que o pai dele teve, meu avô. E posso chegar até os tataravós que vieram, na verdade, os bisavós que vieram e tataravós que vieram de outro lugar. No meu caso, os bisavós. Três casais da Itália e um casal de alemães. Se eu ignorar esse fato, eu estou ignorando que houve desenvolvimento. Daí eu já não estou falando uma verdade, isso não é um fato, e aí a gente deixa de fazer uma das minhas paixões, que é jornalismo. O jornalismo é baseado em fato. Eu tenho orgulho porque agora é o meu momento. E eu vejo com muita frequência as pessoas reclamando, mas isso está ruim, tá. Eu entendo que tem muita coisa que não está ao gosto de que gostaríamos que estivesse. E posso entender que as pessoas veem comparações, fazem comparações com o mundo desenvolvido. Mas você passou pelo que eles passaram. Se eu comparar a história brasileira, tem 500, se eu pegar 1500 como início da história brasileira, nós temos 523 anos. Você vai a Veneza, que é de onde veio um dos meus bisavós, e você vai lá e está andando por aqueles barquinhos de Veneza, uma coisa de uma engenhosidade gigantesca. Só Atlântida deve ser mais bonito que Veneza, mas como eu não sei se Atlântida existe, então Veneza é a coisa mais engenhosa que tem na face da Terra. Aí você vê lá e tem um ano, nas casas italianas, eles colocam um ano de construção, 1200 e alguma coisa. 1200, a gente não era nem projeto de Cristóvão Colombo. Pensa bem que é por quem eu tenho uma devoção gigantesca. Cristóvão Colombo, Santos Dumont e Rui Barbosa. Mas pensa bem, então quer dizer, as dores contemporâneas são as que doem. Se eu cortar meu dedo agora, vai doer muito. Eu não me lembro da dor quando eu quebrei minha perna jogando bola. Eu não me lembro da dor quando eu quebrei meu braço jogando bola. Porque a perna, na verdade, foi mais de bicicleta do que da bola. Mas enfim, o que eu estou dizendo é que são as dores contemporâneas. Então esse é o nosso momento de fazer. E sim, tenho orgulho de fazer o possível para que a próxima geração viva melhor do que a minha.
que esse é o nosso momento. Tenho sim. Que bom. Ô, Piotr, deixa eu te fazer. Eu estava pensando aqui em algumas perguntas, até ia te perguntar se o DV-Catena é um vinho superestimado. Eu vou deixar isso para depois. Mas eu fico imaginando assim, as pessoas... Mas são bons de marketing, o vinho é muito bom. É bom de marketing. E o marketing também é muito bom. Mas o vinho é ótimo. Porque rola aí no TikTok da vida que ele é superestimado, mas enfim, isso fica para outra hora. Mas eu fiquei pensando assim, eu acho que as pessoas que nos assistem, muitas delas são teus fãs. O que tu acha que tu fez de diferente dos outros jornalistas para ter sucesso na carreira? O que tu acha que tu fez no teu caminho que te fez chegar onde tu chegou? Vamos lá. O que eu acho que eu faço, e não sei o quanto que as pessoas percebem, mas isso é uma preocupação minha. Eu falo o que realmente penso. E não é falar o que pensa porque você está querendo ofender e sair. Não, não é disso. O que eu chamo é de honestidade intelectual. Quando as pessoas me veem indignada, é porque eu estou de fato indignado. Quando as pessoas me veem perguntando aquilo, é porque realmente eu quero saber a resposta daquilo. Isso, dentro da minha concepção, é ser honesto comigo mesmo. E eu creio, aí eu não posso julgar as pessoas, eu não teria essa ousadia, mas eu suponho que elas se sentem conectadas a isso, porque elas estão querendo fatos, elas estão querendo a verdade das pessoas. E quando você se expõe, eu costumo dizer que um programa de entrevista, por exemplo, não é só o entrevistado que tem que se expor. Se você não se expuser na pergunta, por que ele vai dar uma resposta de verdade? Claro. É o que eu chamo, as pessoas vão lá e dão resposta de pessoa jurídica. Não, eu não quero resposta de pessoa jurídica. Ninguém é pessoa jurídica. Pessoa jurídica é só uma formação para você fazer negócios. As pessoas são pessoas físicas, né? E eu acho que talvez seja isso que as conecte comigo e que me dá um privilégio gigantesco, porque nós não falamos para nós falamos para os outros. A gente decodifica uma informação, estabelece uma informação. Eu não gosto muito da expressão traduzir a notícia. Traduzir a notícia de uma pretensão insuportável. Parece jornalista de economia, cuja maioria é de uma arrogância insuportável. Eles adoram dizer assim para você, não, o jornalismo econômico é muito difícil, economia é a coisa mais básica que tem no planeta. Você acha que a dona de casa ou o sujeito que está começando agora na vida não sabe que se ele gastar mais do que ele ganha, ele tem um problema nas contas dele? É o mesmo problema das contas públicas brasileiras. O governo gasta demais, arrecada menos, fica em déficit, ele vai ficar devendo. Déficit e ficar devendo quer dizer a mesma coisa. As pessoas sabem. Então, quando o jornalista vem com aquela coisa, vou traduzir a notícia, nossa, como você foi ungido. Ungido por quem? Você vai lá com o seu conhecimento, e esse é o dever social de um jornalista. Você tem um dever, todos temos deveres sociais. O pedreiro tem dever social. Sabe qual é o dele? Não inventar uma obra que não existe. O mecânico é de não criar um problema para cobrar mais caro. O dever social é fazer o seu melhor dentro do que você sabe fazer. Todo mundo tem esse dever social. O meu é usar todo o conhecimento que eu adquiri, e eu estudei para isso, tive o privilégio de ter muita gente boa com quem trabalhei, mas sobretudo com quem estudei antes, e eu poderia dizer aos meus 2 primeiros diretores de jornalismo pelos quais eu tenho devoção intelectual. Você pode respeitar as pessoas e você respeita as pessoas. Quando você as respeita intelectualmente, é outro nível de respeito. É isso que eu ia te perguntar, Piotr. Quais foram as pessoas das quais você mirou ou utilizou até como referência para o desenvolvimento da sua carreira? Você olhou aquilo tanto de profissionais do jornalismo, quanto na tua vida pessoal também. Tá, vamos lá. No formato profissional, e não é porque eles faziam o que eu faço, porque eles não eram repórteres e apresentadores como eu sou, como âncoras de notícia. Foram meus diretores de jornalismo, que claro, foram repórteres um dia na vida. Mas eu começo pelo seu Diógenes Gobo, que foi meu diretor de jornalismo na TV Carioba em Americana, era uma afiliada da TV Record, estou falando de 1993, eu entrei no jornalismo, na Escola de Jornalismo em 91, eu fui acho que no final de 92, começo de 93, fiquei lá um pouco mais de um ano, e depois o seu Antônio Carlos de Júlio, em Campinas, foi o diretor da TV Brasil, já numa TV que era afiliada ao SBT, na época do TJ Brasil, do Boris Casoy e tudo mais, eu era repórter de rede lá. Esses 2 diretores, eu confesso a vocês que eu lamento por parte dos jornalistas hoje, os jovens jornalistas, que talvez não tenham essas referências que eu tive. Era o que se chamava de jornalismo de verdade, de discussão real de país, Bom, tanto vou contar uma rápida história. Eu escrevia para um jornal na minha cidade, chamava-se O Regional.
Era um jornal semanário. Bom, tudo bem. Era um semanário bacana, eu escrevia na minha cidade, era de Piracicaba, mas enfim, era mais focado nas pequenas cidades. Lá eu tive meu primeiro processo pela malfadada lei de imprensa, que não existe mais. Mas ainda assim era muito mais justa do que essas coisas que você está vendo agora nesse direito 4.0 vindo do Supremo Tribunal Federal, porque lá você tinha direito à defesa, o advogado teve acesso aos autos. Quanto disso a gente tem ouvido falar recentemente que não seja citado com mas não nesse caso, mas demorou tanto. Bom, eu tive tudo isso por uma lei que vinha da ditadura. Pensa bem o quanto nós tivemos de retrocesso institucional. Uma lei criada na época da ditadura, que era a lei da imprensa, a lei de imprensa, foi a lei usada para me processar e mesmo assim eu tive direito à defesa. E quando o primeiro advogado foi lá e escreveu uma retratação sem o meu consentimento, foi aí que eu cheguei ao seu Diógenes, falei, seu Diógenes, nossa, aqui eu era moleque, eu tinha 21 anos, acho. Né? O que eu faço? Ele falou, eu vou escrever a sua defesa. Vamos primeiro destituir esse advogado. Bom, fizemos uma carta destituindo o advogado, fui lá, no Fórum Piracicaba, destituímos o advogado e falou, agora arranje um advogado que não saiba nada de lei de imprensa. Falei, seu Diógenes, se eu fizer isso, aí sim que a coisa... Não, eu vou escrever a sua defesa. Eu fui absolvido. Olha só. Pela defesa escrita pelo seu Diógenes Gomes, que já tinha respondido um monte de processo. Nossa. Voltando ao mundo real de hoje, ao mundo contemporâneo de hoje, eu não vejo, e isso é uma coisa muito séria nesse país, eu não vejo pessoas acusadas, seja lá pelo que elas estejam sendo acusadas, eu não estou julgando o mérito, não teria essa pretensão. Mas veja só, recentemente lá, quando eu estava na PAN, a gente ouviu vários advogados dizendo que não tinham acesso aos autos. Como que alguém vai se defender se ele não sabe ipsis literis do que ele está sendo acusado? Meu advogado não teve problema com isso, nem o primeiro advogado, nem o segundo advogado. Estou falando de 1990, da década de 90. Acho que isso foi em 93, se não me engano, 92, alguma coisa assim. Estamos em 2023. E hoje você tem um nó institucional. Essa desinstitucionalização do país é o principal problema do país, porque nessa desinstitucionalização você coloca todos esses problemas, essas dores contemporâneas, as quais nós estamos passando hoje. Deixa eu perguntar agora. Então, eu não vou seguir essa linha da desinstitucionalização, porque eu fiquei mais na cabeça com as perguntas anteriores. Claro. E achei as suas respostas assim, muito humanas e emocionais. E eu queria saber como é que você vê o mundo em constante desenvolvimento, né? Você falou de uma melhoria que não sabe da dor que o teu antepassado passou. Então, houve um avanço da tecnologia, melhoras nas condições climáticas, né, de certo ponto, em relação ao controle. A vida ficou mais fácil por causa da tecnologia, eu acho. Sim. Mas eu acho que na saúde, as pessoas, elas têm mais problemas emocionais, Sim. Por exemplo, e mentais. Como é que você vê isso, né? Então, o esgotamento por causa do excesso de trabalho, o excesso de pressão, enfim, acúmulo de funções. Tá. E porque eu acho que você passou por isso também, Sim, fazendo muitos trabalhos, muitas atividades. Meu primeiro estresse, que chamava-se estafa mental. Foi quando eu tinha 16 anos, ou 17. Vou explicar por quê. Eu acordava muito cedo porque eu tinha feito Senai. Então eu já trabalhava desde muito cedo. E a empresa começava às 7 da manhã, mas era em outra cidade. Então eu tinha que acordar às 5h30 da manhã, 5h15 da manhã, alguma coisa assim. A minha mãe, saudosa, minha mãe me acordava com aquele jeito de mãe, né? Aí quer dizer que eu ficava uns 10 minutinhos enrolando na cama. Porque se o pai chama você, já não é tão assim, né? Mas mãe é mãe, né? Mãe é só mãe e pronto. Mãe é o predicado dela própria, é um negócio fenomenal. Não precisa explicar muita coisa. Super emocional, a sua fala emocional. Aí, bom, quantas vezes a minha mãe saía de carro para procurar, atrás do ônibus da empresa, que ia dar uma outra volta para pegar ela na ponta. Esses dias um amigo lá, eu cruzei com um amigo, Fábio, que lá da cidade, que a gente pegava o ônibus junto, e falou, pô, é sua mãe saindo correndo, enfim, essas coisas todas. A questão da dor contemporânea que eu falo, do meu respeito aos que nos antecederam, é porque essa é a minha forma de dizer que todas essas tentativas de reescrever o passado,
dessa gente que quer fazer revisionismo. Isso é de uma estupidez, me perdoem talvez o termo mais duro aqui, é de uma estupidez e de uma falta de respeito. Porque, vamos lá, esses dias os americanos estão incomodados com Cristóvão Colombo, por quem eu tenho admiração gigantesca. Imagine se na condição de Colombo, você indo lá pela Europa, de cavalo, ou de carroça, ou de carruagem, sei lá o quê, buscando em cada reino para conseguir um barquinho para atravessar um oceano que ele não fazia ideia do tamanho. Nem onde iria dar, E se né? fizesse, mas eu sabia, porque os caras, na verdade, esconderam informação. Tem sempre as histórias, as teorias conspiratórias, né? Todas, nenhum embasamento. Só alguém que acredita, mas ninguém consegue provar aquilo. Mas vamos lá, vou tomar pelo valor de face. Ainda assim, ele atravessou um oceano. Um oceano. Com 3 barcos. Não eram de segunda mão, eram de terceira mão. Aí vem um sujeito, no meio de Nova York, está incomodado porque tem lá aquela rotatória de Colombo perto ali do Central Park. Por que esse nome de Colombo acabou com os indígenas daqui? Bom, primeiramente, comece saindo de onde você está, porque onde você está tinha um indígena morando, então saia daí. Agora, não sei como que você vai fazer para desaparecer, para você só sair daqui, você vai ter que ir para um outro lugar, onde também tinha um povo originário. Exato. Quer dizer, para com essa bobagem, não cometa os mesmos erros que talvez, obviamente, aos olhos de hoje, você pode imaginar que foi um equívoco. Todo mundo aprendeu isso na escola, que os espanhóis e os portugueses, quando chegaram na América, para tomar só o caso da América, não vou entrar na questão asiática, mas só no caso da América, tudo bem. Você foi lá, eliminou populações, culturas, e tudo, os incas, os maias, os astecas, tudo bem. Não faça o mesmo agora, aprenda com o passado. Agora, você está sentado num lugar onde tinha um indígena há 500 anos. E como é que você vai desaparecer da face da terra para, digamos, celebrar aquele espaço como um altar aos povos originários? As pessoas recorrem ao passado, sabe por quê? Porque elas são covardes para discutir soluções dos problemas presentes. É o jeito mais fácil de você sumir de uma discussão real, é você ir ao passado. Sabe por quê? Porque o passado é intangível. Ninguém tem a máquina do tempo. Então, tá bom, se tu quer resolver os problemas do passado, vou colocar você na máquina do tempo, mas vai sozinho, não vai levar cartão de crédito, porque não tem mais cartão de crédito. Não vai levar pólvora, porque naquela época também a pólvora é só para alguns. Não, você vai lá de corpo livre. Vai lá, empresta umas lanças ali, sei lá, umas flechas, não sei. Mas voltando ao seu ponto sobre a questão da nossa evolução. Saúde mental. A questão da saúde mental. O mundo é feito de gente. Essa é uma dor contemporânea. A gente tem excesso de informação, não tem? Esses dias não, desculpe. Foi durante a pandemia, um amigo professor de uma escola me pediu para fazer uma palestra. E fui lá. Aí eu disse para os jovens assim, olha, eu vou contar na idade de vocês. Eu acordava de manhã num sábado, normalmente, no sábado. Eu acordava lá, tranquilo, 7h30, 8 horas, tomava café, conversava com a minha mãe, na minha cidade, Rio das Pedras. Aí eu descia a avenida, porque é uma descida assim, tomava sol, cruzava com pessoas, conversava com eles, atravessava a linha do trem, ia para o lado, já via todo mundo, olá, ia na banca de revista. Aí estava lá na notícia do jornal, o Estadão, a Folha, que são os jornais que chegavam lá na época, ou o Jornal de Piracicaba. Uma baita de uma tragédia. Por exemplo, uma explosão no Oriente. Tinha lá uma foto chocante, tinha a matéria, mas veja só, olha o preparo mental que eu tinha tido por conta do momento. Eu já tinha acordado, eu já tinha tomado café, já tinha falado com a minha mãe, já tinha falado com meu pai, tinha cruzado com meu amigo na descida, uns 2 quarteirões até chegar à linha do trem, atravessava a linha do trem, via as pessoas, conversava com o cara da banca, que obviamente era meu amigo, batia um papo, não sei o quê, li, que absurdo, veja que coisa aconteceu, bom, tudo isso. Veja o tempo de assimilação dessa notícia. Esses jovens hoje não acordam direito, o olho está cheio de remela, não sei lá como é que é o nome daquilo, não me lembro, nunca sei o nome daquele negócio que tem nos olhos quando você acorda. Aí o sujeito vai lá, abre o celular. Aí tem um vídeo com essa carnificina terrorista do Hamas, provocado agora recentemente, invadiu um solo estrangeiro, atacou pessoas indefesas, usando armamento bélico sem direito à defesa. E ainda tem alguém achando que isso daí... Não, mas foi pela causa. Que causa justifica isso? Mas pensa bem só na questão grave. Abre o Twitter. Aí você tem os comentários de redes sociais, Sim, né? Que é muita gente que não tem a menor noção do que fala, mas porque está muito fácil.
Para eu escrever a minha primeira matéria e publicar, eu tive que passar por um processo. Ainda assim tinha um editor que queria dar uma olhadinha na matéria antes. Hoje você não tem. Mas, de novo, isso é causado pela... O que nos dá facilidades hoje causa problemas também. O que nós vamos fazer? Vamos reclamar da internet? Não, não posso reclamar da internet, ela ajuda um monte em vários momentos. Eu vou reclamar do excesso? Não, talvez não, o excesso é uma decisão sua. As pessoas precisam entender que elas precisam ficar mais crescidinhas, né? E o crescimento te dá uma noção muito clara do que se chama de livre-arbítrio. Você escolhe ficar 12 horas olhando para o celular. Você escolhe escrever uma ofensa e depois ler um monte de ofensa. Você escolhe falar uma bobagem e ouvir outra bobagem. Ou você escolhe participar de grupos de pessoas sensatas, pessoas educadas, pessoas que querem discutir como nós estamos fazendo aqui. Ninguém vai sair daqui e vai ter que tomar um ansiolítico. Porque a gente conversou. Vamos tomar vinho, né? Vinho nós vamos tomar, sim. Entendeu? Porque é o que as pessoas falam. Não, eu tomo vinho, desculpa, essas coisas... E entendo porque as pessoas tomam, acho que devem tomar, se for por recomendação médica. Agora, o vinho ou o ansiolítico? Não, o vinho já é um remédio natural. Não, mas eu não sou contra essas pessoas, não é isso que eu quero. É só porque houve uma discussão que as pessoas que não precisavam desse tipo de remédio. Eu não vou dizer isso, quem tem que dizer isso é um médico. Acho que o excesso faz mal, mas o médico também já disse isso. Acho que tomar isso por muito tempo faz mal, mas o médico também já disse isso. Então eu só estou reproduzindo o conhecimento clínico de alguém especializado em medicina, né? Mas esse problema que nós temos, vamos lá, se o sujeito lá, nos primórdios da espécie humana, descesse muito tempo da árvore, ele era comido pela fera, não era? Então ele começou a descobrir que, poxa, eu não posso descer tão rápido da árvore. E a hora que eu descer, eu preciso estar preparado, porque senão a fera... É a mesma coisa, então você não pode ficar tanto tempo na internet. Você não pode entrar nesses grupos que te causam problema. Mas isso chama-se livre-arbítrio. É o que nos diferencia de todos os outros bichos que tem na face da Terra. Eu não acho que boi tem livre-arbítrio. Não acho que leão, o rei da selva, tem livre-arbítrio. Não. Ele tem instinto. A gente tem instinto, só que a gente consegue qualificar o instinto com livre-arbítrio. Eu não estou dizendo aqui que é tão simples resolver. Porque as pessoas acabam ficando dependentes. E isso, claro, merece uma atenção clínica. Mas aí tem que procurar ajuda. Mas o começo do vício é uma decisão. E aí, se você não quiser se responsabilizar pelo que você faz, não sei como é que a gente resolve os problemas. Porque se achar que todo mundo é culpado, porque o mundo me colocou... vamos lá, nem tanto, né? Nem tanto, né? Todo mundo tem culpa no que acontece. De bom, que na verdade é um mérito, ou de ruim, aí é culpa. Piotr, e na tua carreira de jornalismo, eu adoro essas escolhas de Sofia. Tem algum momento que tu consiga lembrar como sendo o melhor e, de repente, o mais tenso? Não quero dizer o pior, mas um muito bom e um que te deixou muito tenso. Você diz assim, de cobertura especificamente? Sabe que eu nunca parei para pensar nisso, de verdade. Porque para mim o desafio não estava exatamente, vamos imaginar, o 11 de setembro. Eu estava de folga em casa, porque eu trabalhava, tinha um programa de final de semana na CBN, as segundas e terças eram as minhas folgas. Aquilo aconteceu numa terça-feira, numa manhã de terça-feira. Claro que eu escolhi participar, era rádio, você podia entrar por telefone, eu ficava vendo a CNN e a BBC em casa. E aí você vai pegando nuances, porque você conhecia algumas coisas de Nova York, conhecia um pouco da história de todo o terrorismo, enfim, porque é uma cobertura. Uma cobertura, você não se restringe ao fato, é o que o circunda. Então, e você tá... Eu me lembro que a emissora naquele momento suspendeu todos os comerciais. Imagina só, é uma decisão, né? Porque, claro, fato único daquele. Mas eu nunca vi essas coberturas como o grande desafio. O grande desafio eu sempre achei, é quando você está conduzindo um debate ou conduzindo uma entrevista e você conseguir se expor verdadeiramente na entrevista para que o entrevistado decida fazer a mesma coisa. Porque ele fala, bom, estamos todos na mesma linha aqui. Claro que é o meu papel ser um entrevistador aqui, o seu de ser um entrevistado, tudo bem. Mas nós estamos juntos nesse processo, então vamos falar a verdade. Então, de verdade, Deise, assim, eu me lembro do 11 de setembro, claro, me lembro das eleições, são momentos mais difíceis, porque você fica horas no ar, assim,
Mas isso é da profissão, eu não acho que isso seja um desafio. O desafio é manter, por exemplo, e claro, você manter o equilíbrio, e eu não estou nem falando de questões ideológicas. Eu estou falando do equilíbrio da cobertura, para que aquilo não desande. Porque eu tenho para mim, se chutar a canela resolver esse problema do Brasil, eu também chutaria, mas não resolve. Não é da nossa cultura. Você falou do filme do Orgulho de Ser Brasileiro, aquele foi um laboratório que eu criei, aquele foi o meu principal projeto. Eu tinha anos no jornalismo, estava cansado daquela rotina, e falei, não, eu preciso fazer alguma coisa nova. E eu queria testar até onde os brasileiros estavam dispostos a discutir o Brasil de verdade. Porque eu não aguentava mais essas coisas de que, fomos colonizados pelos portugueses. Meu Deus, depois de 500 anos, nós estamos colocando a culpa nos portugueses. Muda o disco, né? Não, vira o disco, né? Todo mundo sabe o que é disco aqui, né? Sim, sabemos. A nova audiência não sabe, mas vamos lá. Disco era um negócio bacana, assim, tinha uma capa bacana, você comprava o disco pela capa também. Exatamente. Né? Mas vamos lá, esse momento já se foi, tudo bem. Mas quando você conduz uma entrevista e as pessoas se expõem ao debate, porque vamos lá, qual é o grande desafio? Acho que isso eu consegui fazer bem. Eu, pelo menos, primei por tentar fazer bem. Quando você olha para um entrevistado, e no filme eu pude fazer isso, porque se eu perguntar para alguém, você tem orgulho de ser brasileiro? Se ele falar sim ou não, é só um detalhe. Como ele vai justificar aquilo já é um detalhe maior. Agora, se ele vai se expor de verdade na resposta, porque a minha segunda pergunta, por quê, ou por que sim ou por que não, é baseada na primeira resposta. Se a primeira resposta não for de verdade, aí eu já não consigo. Aí a gente vai ter uma conversa que eu chamo de pessoa jurídica, não de pessoa física. A gente não avançou no debate, porque aquela pessoa ela não pensa aquilo que ela me disse, Dani. Ela pensa outra coisa, mas ali ela achou que era mais conveniente falar. Sim. O que eu tenho, respondendo talvez o questionamento anterior que você me fez, o que eu percebo é que as pessoas já não querem mais perder tempo. Nos anos 80, se um jornal errasse, vocês se lembram dessa frase do Cid Moreira, desculpem a nossa falha? Bom, desculpem a nossa falha, é o mínimo que você tem que dizer hoje. Você tem que corrigir logo. Porque as pessoas já perceberam que era falha. Antes, você assistia aquilo, você nem tinha percebido que tinha havido algum erro ali. Nem técnico e nem conceitual. Por quê? O nível de informação era baixo. A gente estava vindo de um período de exceção no país. Quando você redemocratizou, e esse é outro ponto do jornalismo. O jornalismo dos anos 80, dos anos 90, bastava poder falar, reclamar, denunciar, mesmo que de forma acalorada, exagerada, porque aquilo era um ganho, você não podia fazer isso antes. Hoje, o problema do jornalismo convencional é que os caras não saíram do século passado ainda. Eu tenho dito isso aos meus colegas há tanto tempo, e eles não perceberam que sai do século passado. Só denunciar não é ganho hoje. Você acha que essa geração está preocupada em ter liberdade? Bom, agora estamos vendo essas coisas sendo revistas no país, né? Lamentavelmente. Mas falar não é um problema. Quando eu estava na faculdade, tinha uma professora de teledifusão, ela colocou uma câmera, todo mundo sentado, e você ficava olhando assim para a câmera. Chamava-se desmistificar a câmera. Eu tive essa aula. Fazia sentido? Claro que fazia sentido. Quantas pessoas tinham uma câmera? Você acha que faz sentido eu falar para um jovem hoje, vamos desmistificar a sua imagem retratada por um aparelho de gravação? Ele faz isso no celular dele. Eu matei essa aula. Você matou? Eu matei, eu morria de medo da câmera. Tá vendo? Veja como que isso era um ganho, porque se você não fizesse isso, fala qualquer coisa. Porque... exato. Hoje não. Hoje a pessoa grava uma selfie, falando ali, olha, não sei o quê, e apresenta ainda, né? Então, quer dizer, eu contei essa história porque é a mesma coisa. Você imagina eu falar para as pessoas, não é meu direito falar. Seu direito falar? Mas isso valia nos anos 80, nos anos 90. Os anos 90 parecem assim, os anos 90, não. A gente tinha feito uma eleição que não foi democrática por a colégio eleitoral em meados dos anos 80, que foi a eleição do Tancredo, que depois da doença veio, na verdade, o José Sarney ficou 5 anos lá. A eleição que votamos foi a primeira do Collor, pós período de exceção do país. Então, quer dizer, ali valia, porque você falar já era um ganho. Você teve coragem de falar, gente antiga ainda fala isso, não, teve coragem, fala, tá, mas o que ele está dizendo faz o quê? Mudou a vida do quê? Eu não acredito, por exemplo, eu sei que isso é polêmico, mas
Eu não consigo entender mais o humor como agente de politização. Foi nos anos 80, mas eu tinha um gênio chamado Chico Anísio. Eu tinha um gênio chamado Jô Soares, a história do general, destuba, põe o tubo, põe tira o tubo, lembra essa história toda? Eu não tenho humoristas com essa verve intelectual hoje. Tampouco com essa politização dentro deles, a ponto de eles ajudarem no debate. Até porque também isso já não é novidade, não é nem culpa deles. A má formação é um problema deles, não é isso que eu estou julgando. Eu estou dizendo que não é o humor que vai resolver. O sujeito ri. Ou eu vou lá e faço um discurso homérico, gritando contra tudo e todos. Tá. O sujeito, a hora que acaba, ele fala, tá certo, verdade. Depois, bem a hora depois, ele fala, isso mudou o que a minha vida? Nada. Piotr, nós vemos hoje que a imprensa, no geral, ela tem menos responsabilidades, como você estava falando, né, na hora de soltar uma notícia. Por exemplo, nós vimos aquela notícia sobre ataque de Israel a um hospital em Gaza. Depois foi descoberto que, na verdade, não foi Israel, né, que atacou aquele hospital. Mas até sair a notícia verdadeira, em vários meios de comunicação do mundo, e aqui no Brasil também não ficou a parte disso, né? Divulgaram essa notícia. Você vê que isso é uma consequência ainda dessa questão do jornalismo estar focado nessa mentalidade do século passado, da crítica pela crítica, dessa necessidade de querer publicar algo crítico que aponte culpados, ao invés de você ter, na verdade, um jornalismo mais propositivo, que realmente Posso complementar? Pode, por favor. Por favor, que eu também estava conectando aqui com a sua resposta anterior. Eu vejo essa ideia que é até um excesso para a nossa área, desde a ciência política, formação de pensamento crítico. Mas o que é um pensamento crítico hoje? Qual que é a crítica que se faz de determinado sistema, de determinado fato, de determinado diálogo, narrativa? Ele não é construtivo. Às vezes é um pensamento crítico taxativo, pautado num excesso de bibliografia que você vai tentar formular, juntar e linkar para numa ideia de construir um pensamento, mas que você não é propositivo em nada. Eu entendi o que você disse, mas eu acho que no caso dessa notícia sobre o hospital, o bombardeio no hospital, que não foi nem no hospital, foi do lado do hospital, uma reprodução muito rápida, já começa ali, na verdade, em que pese o fato, Dani, eu entendo dessa coisa de ser crítico, mas ali tem um problema maior, né? Tem dois problemas que antecedem. Primeiro, despreparo intelectual. As redações hoje têm problemas sérios. Tem uma molecada boa que você vê ali que parece até desconectada do tempo dela, mas tem muita gente com preguiça de ler. E eu não consigo entender alguém que tem preguiça de ler. Como é que ele vai aprender? Né? Veja só, você vê, às vezes você vê vídeo no YouTube, você vai ver o tempo de retenção, por mais que seja brilhante aquilo, o vídeo tem. Como tem esse podcast agora, 3 horas, 4 horas, 5 horas de vídeo, o tempo de retenção é 12 minutos, 7 minutos. Bom, é o tempo de ler com vídeo que eu estou dizendo, né? O sujeito não lia o livro, agora ele não assiste o vídeo inteiro. Então você tem esse problema. E isso, claro que vai gerar um problema de julgamento. E no WhatsApp dá para falar versão 2, velocidade 2. Ah, é verdade. Né? Rapidinho. Então, e sem contar que as pausas que a pessoa faz querem dizer muita coisa. Naquele jeito você não vai entender se teve pausa ou não teve pausa. Então, vamos lá. Então, primeiro você tem um problema de formação gigantesco. E isso diminui a sua capacidade de fazer julgamento crítico. Bom, segundo, tem uma ideologização gigantesca. Vamos lá. O que é um ato terrorista? Clássico. Um grupo não é terrorista antes dele ser terrorista. O ato terrorista precede um nome. É simples. Você usa, primeiramente, do efeito surpresa. Segundo, do efeito destrutivo. E, normalmente, com algum tipo de maioria. Ou porque o seu explosivo é maior do que o espaço que as pessoas têm para fugir, ou porque o explosivo é tão forte que você não tem tempo de fugir. Né? Algum tempo de você se sobrepor, alguma capacidade que você tem de sobrepor. Nesse caso, nós tivemos, primeiramente, uma invasão de um espaço, de um território. Voltando ao caso do Hamas, por exemplo.
homens armados, atacando pessoas indefesas, civis indefesos, sem dar a eles o direito de defesa, o que é agravante na justiça brasileira. Se você não dá direito à defesa, e tem requintes de crueldade no tratamento. Tudo é agravante. A lei brasileira, que eu acho que não é a melhor do mundo, já condenaria todos esses sujeitos. Motivo torpe, todas essas coisas que está escrito no Código Penal brasileiro. Se os jornalistas tiveram dificuldade, esse grupo, de considerar aquilo um ato terrorista, eles tinham escolhido um lado. Mas não escolhido um lado pelos fatos. Eu, por exemplo, considero aquilo um ato terrorista atroz. Toda vez que você não dá direito à vítima, você está causando um terror na vida dela, um trauma. Ali, como é um grupo, aquilo é um ato terrorista. Mas a ONU não chama. Olha a desculpa. O governo brasileiro desconsidera a ONU, diz que a ONU está atrasada, não tem poder. Mas na hora de se eu vou chamar ou não o Hamas de terrorista, se não estiver escrito na ONU, escuta, quem é a ONU para o seu livre-arbítrio? Você pode tomar essa decisão. Se os jornalistas estavam com dificuldade de chamar o Hamas de um grupo terrorista, como é que eles iam tratar essa notícia com o equilíbrio necessário para falar, peraí, mas será que erraram? Tudo bem, erros, guerra, mesmo esses equipamentos todos, e eu sou um estudioso de equipamento bélico, porque eu fui da Marinha quando eu tinha 18 anos. Não, eu gosto, é um assunto que eu vejo lá, eu fico vendo navio, essas coisas, marinho, adoro filmes de guerra, enfim, herdei do meu pai esse gosto por filme de guerra, porque eu olho pelo lado histórico da guerra, então aquilo não me... Qual a razão daquilo? Qual o motivo daquilo? Mas vamos lá. Se eles tiveram dificuldade de considerar o Hamas um grupo terrorista, vocês acham que eles iriam parar duas vezes para pensar se foi o Hamas que fazia foguetes com cano de esgoto, cano de água que tinha sido doado pelos outros? Qual é o nível de precisão daquilo? Em que pese o fato de equipamentos extremamente modernos, capazes, feitos com precisão, também darem defeito, a chance do Hamas era muito maior. Eu fiz um negócio improvisado. Eu fiz um negócio com cano de esgoto. Qual o nível de acesso que eles têm à tecnologia comparado ao outro lado? Então, no mínimo, eu deveria pôr isso em dúvida. Como todo mundo estava soltando... O Hamas não tinha soltado uma série de foguetes? Foi assim que começou o ataque, não foi? Então, quer dizer, eles também podem ter... Não, mas ninguém cogitou... Quer dizer, esse pessoal não cogitou isso daí. Então, como assim? Então você tem despreparo intelectual e uma ideologização. E eles colocam sempre o caso Palestina no meio. Não é uma discussão sobre a Palestina. A discussão da Palestina não é com terror também que se vai discutir. A Palestina já estava sendo discutida. Eu sou absolutamente simpático a arranjar uma solução do mesmo jeito que se arranjou lá nos anos 40 do século passado, no pós-guerra, para a questão dos judeus, o Estado judeu, é assim que eles chamavam naquele momento, que agora, por uma questão lógica, chama-se de Estado israelense, né? Porque tem um monte de gente que mora lá que não necessariamente é judeu, inclusive árabes, inclusive palestinos, que moram no território de Israel. Você tem que resolver a questão palestina também. Agora, vai ser matando bebê? Vai ser estuprando mulher? Indefesa? Não. Mas é incrível. Eu ouvi quase uma tese de que os judeus agora viraram nazistas. Como assim? Esse é o caso mais clássico, de verdade, de negacionismo que eu já vi. O sujeito consegue negar a imagem de um terrorista do Hamas estuprando uma mulher. Aliás, estuprando quase um cadáver, que é vilipêndio, né? É outro crime. É mais grave ainda, é agravante na legislação brasileira, que ele deveria conhecer. Que não é exatamente das mais duras, mas enfim. Ele acha que é natural o sujeito entrar na casa. Eu gravei um vídeo na época, a casa é asilo inviolável em qualquer cultura do mundo. Como é que você acha normal alguém armado entrar na casa de alguém e fazer famílias de reféns? E se as pessoas primeiramente começassem o discurso, que foi o que eu defendi, primeiro você vai lá e você nega isso. Você vai lá e você torna aquilo algo abjeto, que você não aceita, que você não suporta. A partir daí vamos discutir todas as outras questões que são inerentes ao caso.
Mas é assim que o jornalismo age. Você está ideologizado, bom, aí já vai para qualquer outra coisa. Negaram imagens. E finalmente não é propositivo, né? Para mudanças. Então, é isso que eu sinto muito isso. E esse é o fato porque o público percebe isso. O que as pessoas não perceberam é que esse público que nos acompanha aqui, ele é muito, mas muito qualificado. Óbvio que talvez ele não vai entender uma tese sociológica. Óbvio que ele não vai entender talvez um movimento de Banco Central especificamente com uma questão de taxa de juros. Mas dizer para ele que ele não entende que houve um ato terrorista e que precisa discutir a questão palestina, mas a ordem é essa, houve primeiro um ato terrorista, mas o Estado de Israel ocupa, tudo bem, podemos discutir isso daí. Agora, você viu o contrário? Não, você não viu, você está querendo negar o que você viu, aí você não avança no debate. Aí o público percebe isso e fala, poxa, você está querendo que eu discuta nos seus termos? O público se nega. Não é isso que está acontecendo com os veículos de comunicação tradicionais? Perdem valor, perdem audiência, perdem credibilidade. E por quê? Porque o mundo está em crise. Não, porque eles estão errando também. Mas eu vou dizer para você, porque eu vim deles, tá? Eu trabalhei com eles, mas eu fazia essa crítica lá também. Olha, tá errando nesse negócio. Uma hora, obviamente, o público vai cobrar, porque a gente se reporta ao público. O interesse público, a gente está fazendo uma mediação disso. Qual o futuro que você vê para os meios de comunicação tradicional, Piotr? Caso essas questões não sejam corrigidas ou pelo menos visualizadas como uma necessidade de mudança real, você vê que existe a possibilidade de perder cada vez mais importância? Qual a visão de futuro que você tem para a mídia tradicional? Bom, e não é só a mídia tradicional, porque se você olhar, a internet também está cometendo todos os homicídios de narrativa que você... É a mesma coisa. O que está acontecendo é que as pessoas estão cada vez mais se sentindo órfãs de boa informação. E por quê? Porque você não as está tratando com honestidade intelectual, e com respeito à inteligência delas. Ou pode mudar a ordem, dá na mesma. Não dá para fazer sem essas duas coisas. O jornalismo, este jornalismo que hoje está em crise, foi o mesmo que educou e educou bem, no sentido de gerar boa informação e qualificação de debate, o público brasileiro nos anos 80, nos anos 90 e começo dos anos 2000. É o mesmo jornalismo. Nós não estamos falando aqui, me perdoem se alguém vai entender de outra maneira, nós não estamos buscando a cura do câncer no jornalismo. Nós sabemos a solução, nós temos a cura interna, as redações sabem fazer bom jornalismo. Sim. Entendeu? Não é uma coisa assim, quando eu falei da cura do câncer, uma coisa que ainda a gente está buscando, embora você tenha cientistas renomados, importantes, muito dinheiro de pesquisa. Não, a gente ainda não tem essa cura. Não para todos, tanto que os médicos dizem, não, procure atenção médica o quanto antes, porque isso reduz a chance de isso ficar pior. Não, no caso do jornalismo, não. A solução está dentro da redação, ou pelo menos da história dele próprio. Então eu digo que isso é o melhor dos mundos, quando você já sabe qual é a solução. Quando você não sabe qual é a solução, mas o jornalismo sabe, ele está escolhendo. De novo, é o livre-arbítrio, escolheu fazer dessa maneira, assim como um monte de gente na internet está fazendo a mesma coisa. Sim. Então, quer dizer, eu não acho que vai desaparecer televisão, jornal, nada. Tá, o meio que ele se comunica, sim. A internet hoje, você vê que tem jornal que é só digital. Tá, tudo bem, mas não é o meio o problema. O problema são as escolhas que você faz do ponto de vista editorial. Quando tem, né? Quando tem ali a editorial clara e objetiva. Esse é um problema, tá? Porque, vamos lá, tudo bem, essa é a dor da transformação. Tem as dores do crescimento, tem a dor da transformação, e tudo hoje é muito imediato. Quase é sedutor você poder publicar na hora que você está pensando em alguma coisa. É algo muito sedutor. Pensa bem. Se você dá sorte, você vai ser visto por milhares de pessoas. É algo sedutor. A gente não pode ignorar o diabinho, sabe o diabinho que fica ali? Porque ele é sedutor. Por que você acha que ele está lá? Porque ele sabe que ele tem chance de te convencer. Agora, a pergunta é, você está ajudando na solução do problema ou você está criando outro problema? Porque uma meia dúzia de pessoas vai te ver. Uma meia dúzia de pessoas vai te assistir. Vai te ler alguma coisa. Essa meia dúzia vai ficar impactada. Aí você faz um processo de escala. Escala só 6 pessoas. Se elas reproduzirem o seu conhecimento, sua opinião. Bom, isso é um efeito, né? Isso espiral. Não é isso? O que isso gera? A primeira coisa que eu digo para as pessoas que dizem que está ruim com a internet, eu falo, tá, mas o que você fez para melhorar ou para piorar?
Ah, eu não posto nada, mas você consome conteúdo ruim, você fica lá, você volta no dia seguinte para ver o que ele escreveu. Bom, então, você acabou de me dizer que você é parte do problema e você está querendo uma solução. Nossa, me ensina essa mágica, porque não tem mágica. Exatamente. E aqui a nossa proposta é justamente junto com a audiência poder refletir, Claro. né, as possibilidades, Piotr, porque parece que boa parte das pessoas entrou numa onda de querer só ver o lado ruim, tá? E muitas vezes ficar só o que a gente chama de hate, né? Focar só naqueles que eu não gosto e a pessoa passa o dia inteiro quase ali só mandando mensagens para essa pessoa que ela discorda, não é? Mas xingando, e não tem nada de propositivo. Parece que ela acha que vai mudar o mundo com uma tuitada, como a Madeleine Lask fala, né? Como é que ela fala? O Che Guevara de apartamento, né? Que vai matar o Hitler com uma tuitada. Não vai rolar, não vai acontecer. Não vai rolar. Piotr, gente, vocês querem fazer mais uma pergunta antes aqui? Eu tive a oportunidade, gente, vocês não têm noção, de conversar várias vezes com o Piotr, e é uma grande oportunidade que eu tive e que eu posso dizer para vocês, eu tenho o Piotr como uma grande referência, é alguém que honra, que eu assisto, que eu consumo sem dúvida nenhuma conteúdo, vou continuar consumindo sem dúvida nenhuma, que eu tenho certeza que para as meninas também é uma grande referência. E eu não vou falar das conversas que eu já pude ouvir de tantas histórias maravilhosas, mas eu queria, Piotr, que você falasse o seguinte: tem uma ou duas pessoas, ou que você já entrevistou, ou que você considera que são pessoas no cenário atual, que trouxe alguma contribuição para a nossa sociedade? O que você... Mas assim, como se fosse uma exceção, ou alguém que tem feito isso com muita frequência? Isso. Aí vai da tua... Eu vou dizer de 2 entrevistados recentes, porque eles continuam nisso, e eles têm feito isso, mas eu não vou parar só nos 2. Legal. O debate que o ex-presidente da Câmara, ex-deputado Aldo Rebelo tem feito é uma coisa gigantesca, de se expor ao debate. Primeiramente, ele se expõe ao debate. E você não faz debate se você não se expuser. Ele, óbvio, tem muito a contar, mas ele está ali se expondo a ouvir também. O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, também. A doutora Maiana Zatz. Sim. O que a doutora Maiana Zatz, está no meu filme, inclusive. A doutora Maiana Zatz é uma cientista de verdade. Esses dias eu estava conversando com ela pelo Zap, porque eu mandei uma notícia sobre uma descoberta nesse mundo genético. Eu falei, doutora, isso aqui, bom, estávamos trocando, e ela falou assim, não, e hoje a discussão está nesse nível. Bom, enfim, é alguém que traz um ganho gigantesco para o país. Mas eu tenho respeito por tanta gente que eu leio, que eu consumo, que eu paro para ver, tem feito isso, sabe? Veja lá esse caso do senador Plínio Valério, que está lá batendo nessa questão da CPI das ONGs. Todo mundo diz assim, precisamos resolver o problema da Amazônia. Você já viu? Quantas vezes você já ouviu essa frase? A CPI das ONGs está dizendo como resolver. É tirando um monte de ONG que se acha um país à parte, inatacável, inatingível, dentro do seu país. Aquilo é uma invasão a território nacional. Aquilo é uma invasão à sua soberania. Todo mundo fala, vamos resolver o problema da Amazônia? Vamos, olha que legal. É sedutor falar isso, vamos resolver o problema da Amazônia. Né? Olha que coisa bonita. Tem um senador lá, não somente ele, nem os colegas dele, todos ali da CPI, está fazendo isso, o Plínio Valério. Como você vê, por exemplo, o senador Girão também, que é lá do Ceará, está cutucando um monte de outras coisas. E você não precisa, o que eu quero dizer para as pessoas, você não precisa concordar 100% com as pessoas. Até porque isso é muito difícil. E a discordância é da natureza democrática. Né? Concordância e discordância são frutos da liberdade de expressão, que é a filha mais bela da democracia. Tá lá. Então, se você gosta da democracia, se você gosta da liberdade de expressão, entenda que você vai concordar e discordar. Tudo bem. Agora, as pessoas não quererem entrar nesse debate porque elas têm uma agenda. Esse é outro problema do país, tem muita agenda, né? É a agenda disso, agenda daquilo. Não. O senador Plínio Valério me contou que tem emissoras que não tratam do assunto, ignoram uma CPI acontecendo dentro do Congresso Nacional, nesse caso do Senado da República. Ou seja, tem muita gente. O Marcel, por exemplo, Marcel Van Hatten, que
toda hora está lá denunciando todas essas questões judiciais de intromissão do Supremo Tribunal Federal em outros poderes, o que é uma afronta constitucional, porque a Constituição, vou recorrer ao presidente do Senado, que num evento recentemente lá em Paris agora, disse que a Constituição está escrito e é o remédio para todos os problemas brasileiros. Está lá qual é o papel de cada um dos poderes. Estou recorrendo ao presidente do Senado, que felizmente, nesse momento, está defendendo agora as instituições e a democracia, que é uma função dele como presidente do Congresso. Mas tem muito mais gente. Ah, sem dúvida, né? Uma muito pergunta mais gente. cruel, né? É, bem cruel, bem cruel. Né? Eu posso fazer uma última, Pode, bem Dani. leve, assim? Pode. A Dani até brincou quando ela disse que você gostava de comer, porque eu gosto de comida também. E Eu gosto de cozinhar. Você então, melhor ainda, pronto. É meu hobby predileto é Agora já cozinhar. adorei mais. Eu queria saber, e eu gosto de saber o paladar das pessoas. Queria saber, então, o que você mais gosta de cozinhar, uma linha, e o que mais gosta, o que mais agrada o seu paladar. Tá. Alguns pratos não é que eu sou bom em fazer, sou muito bom em fazer, tá? Não vou ter modéstia nessa. Tá bom. A minha lasanha é fantástica. Olha só, vamos marcar para ele A fazer minha a lasanha é lasanha. fantástica. Vamos ligar para ele, Eu nem sou fazer tão o fã de quadro risoto aqui, assim, né? mas eu aprendi a fazer muito bem risoto também. Os meus filhos adoram risoto, mas a minha mulher gosta de risoto. Mas eu cozinho porque fazer risoto é um prazer. Você fica ali toda hora, pondo caldo, aos poucos e tudo mais. Não é o meu prato predileto. Se eu tiver que escolher qualquer coisa da cozinha italiana, tudo que tiver molho vermelho, molho de tomate. Isso você está perguntando de um paladar? É esse. Legal. Adoro as coisas cítricas também, assim. Coisa azeda. E gosto de amargo. Eu gosto de rúcula amarga, gosto de almeirão. Pizza, então, é tomate seco com rúcula, né? Adoro. E mussarela de búfala. Juntou tudo, né? O molho, a massa, a rúcula e a búfala. Mas você vê, eu tomo chá de boldo, assim, com prazer, assim, o amargor. Eu gosto de bebidas amargas, assim. O amargo com doce tipo Campari, essas coisas, sabe? Então, se eu contar isso agora, em 2023, vai ter um mundo que vai cair, né? Mas lá, nos longínquos tempos do século passado, o meu avô gostava muito de tomar vermute. Que vermute é uma bebida muito fácil de tomar. Você toma um golinho, tem gosto de vinho, tem docinho, tem amargo, tem um monte de coisa ali. Você não precisa abrir uma garrafa de vinho, você não vai tomar uma garrafa inteira, enfim, essas coisas todas. Vinho é uma bebida que depois que você abre, se você demorar a beber, ela vai oxidar, né? Se deixar 2, 3 dias, vai ficar a mesma coisa. Mas vamos lá. E aquilo com queijo meia cura, que é o queijo brasileiro, né? Que tem várias versões. No sul é o que eles chamam de queijo de colônia, que é uma meia cura também, sai de um outro jeito. Se você pegar alguma coisa de coalho no Nordeste, é tudo a mesma coisa. O queijo Minas aqui, né? É tudo um meia cura, meio para lá, meio para cá, mas enfim, Bom, né? vocês já sentiram que o próximo programa vai ser na casa do Piotr, Vamos ter que comer lasanha lá mesmo. Cozinha. né? Ai, Mas, gente, enfim. obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Piotr, olha só, nós vamos aqui. Vai ter o jogo das Vai cartas ter agora? o jogo das Eu cartas. fui que avisado do jogo das cartas, vamos que, lá. aliás, você batizou aqui como cartas marcadas, Isso, né? Vocês Eu marcaram. gostei. Vocês marcaram. Isso, Eu nós não sei marcamos. quais são, mas vamos lá. Nós marcamos, gente. Nós temos aqui algumas cartas em cima da mesa, tá? E nós colocamos alguns temas dentro dessas cartas aqui. Piotr, você pode escolher uma carta, tá? Se você não quiser falar sobre o tema que está marcado na carta, você pode colocar lá no bolinho em cima das outras, tá? Tá bom. Aí você vai tirando até vir um tema que você queira falar. Tá bom, tudo bem. Tá? Bom, pode Vamos lá? escolher. Vamos aí. lá. Vou pegar a primeira logo aqui. Eita, Já até sei pela risada. Sua Excelência, Sua Excelência. aqui está escrito, olha, para todo mundo saber, pode ser assim, olha lá. Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso aqui. aí. Isso. Tá bom. O que eu tenho que fazer um comentário? É isso? O que tu acha? Não achou que ia ganhar a eleição, não se preparou para governar o país e enganou todos. E eu não acho que alguém se enganou de graça, porque é muito inocente achar que as pessoas achavam que o Lula seria aquele Lula todo bonzinho, de respeito às questões fiscais. Vídeo que aconteceu na última sexta-feira, né? Em que ele desautorizou o ministro da Fazenda dele, que hoje, no dia da gravação, pode falar, né? Esse programa vai. Mas enfim, a gente viu posteriormente o ministro irritado com tudo que aconteceu. O que demonstra claramente, né?
nós tínhamos no governo anterior, o presidente Bolsonaro também, às vezes, dava umas declarações que iam contra a agenda econômica do próprio governo dele. Em menos de 24 horas, às vezes em menos de 12 horas, às vezes até em menos de 6 horas, porque chegou um dia que ele falou uma coisa às 4 horas da tarde, às 6 o ministro Guedes foi até o Palácio Planalto, às 8 já tinha solução para aquilo que era a volta à ideia original. Daí é o que eu digo, o governo Lula, o presidente Bolsonaro tinha um governo de ministros, assessores de primeiro escalão, para assessorá-lo nos assuntos importantes, assessor de primeiro escalão. Agora você tem ali, na verdade, ministros que são praticamente subalternos ao presidente, que, como ele disse, na minha opinião, não tinha plano de governo, tanto que não apresentou, não tinha ideias claras para o país, e está amargo, não está procurando fazer nada que seja inovador para o país, pelas razões outras que eu não sei aqui quais são. Mais uma carta? Eu acho que vamos tirar 2, né? Pode Duas? mais uma. Isso. Então agora, pega a última aqui. Do jornalismo, mas já falamos. Então pode ser a Então outra? vale. Vamos lá, já falamos. Poxa vida, vocês sabem escolher assunto aqui, hein? Vamos lá. O STF aqui, dá para ver? Supremo Tribunal Federal. Se perdeu. Eu conheci o Supremo Tribunal Federal como uma corte constitucional que, embora sim, a Constituição permita que um monte de coisa chegue ao Supremo Tribunal Federal, eu vi ministros dizendo, não, esse não é um assunto do Supremo. Sobretudo dessas brigas que tem dentro do parlamento. Porque nós temos hoje um problema no Brasil, no Congresso Nacional, em que a democracia representativa perde. Porque uma minoria perde uma eleição, todo mundo que chegou lá chegou por voto, diferentemente do Supremo Tribunal Federal. Aí você tem uma votação, um determinado grupo político ganha, porque é por maioria, né? Aquele grupo que perdeu, às vezes, é normalmente um partido nanico, recorre ao Supremo Tribunal Federal. Eu sou do tempo em que ministro do Supremo dizia assim, este não é um assunto do Supremo, não vou aceitar a causa, vocês voltem lá e resolvam com o regimento que vocês têm. Vi isso, eu cobri isso, eu noticiei esse tipo de notícia, eu dei essa notícia. Hoje não, hoje eu vejo um Supremo achando que tem que julgar até pensamento, sem contar os desrespeitos à legislação e à Constituição, à separação dos poderes, que é assunto que foi agora, antes que o Supremo venha me caçar alguma coisa, foi o que disse agora o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, nesse encontro em Paris, do lado do ministro Gilmar Mendes. Que, por acaso, Gilmar Mendes é dessa época também, que tinha esse Supremo que falava, não, esse é um assunto interna corporis, vai lá e resolva no Congresso. Hoje não, hoje você tem um Supremo dando opinião em tudo, e isso é ruim, isso é muito ruim. Tanto que você vê que as pessoas hoje estão incomodadas. Estão incomodadas porque, me permita só mais um minutinho, Dani. Claro. O Brasil e os brasileiros tinham muito claro, do ponto de vista pacificado, o que era a democracia brasileira, o entendimento do que era a liberdade de expressão, o entendimento de quais eram os três poderes e os afazeres de cada um dos três poderes. Isso tudo foi remexido de meados do ano passado para cá, de uma maneira tão feroz, de uma maneira tão desinstitucionalizada. É isso que eu falo da desinstitucionalização do país, porque você perdeu essas referências. Só que esqueceu de combinar com quem? Com quem, pela maioria, diz como deve ser o país. Uma Constituição foi feita com deputados constituintes, foi quando eu conheci o doutor Ulisses Guimarães, cada deputado constituinte foi eleito. Ele não teve voto e não poderia. Então, quer dizer, aquela Constituição, por mais defeitos que possa ter, e de fato tem coisas que precisam ser vistas, por isso que a gente faz reforma a toda hora, aquela Constituição é fruto de uma Constituinte eleita pelo cidadão. Como todas as discussões que passam por reformas congressuais e tudo mais. Agora, do jeito que está, você acabou com tudo que estava pacificado no país. No entendimento de um ministro, às vezes você tem uma turma. Tem uma coisa que é um absurdo institucional, são as turmas do Supremo Tribunal Federal. Você só tem 11 juízes. As causas que deveriam lá, deveriam ter a maioria desses 11 juízes. Não, você divide por turma. Então, às vezes, você muda um entendimento do país com 3 votos, porque uma turma tem 5. Como assim? Se 6 já é difícil você imaginar que você vai ter uma representação de maioria, uma representação da maioria do povo, não do Supremo, imagina com 3. Então você tem uma série de coisas que atormentaram a sociedade brasileira,
que tinha pacificado o entendimento do país, dos três poderes, da democracia e da liberdade de expressão. Não, agora vamos rever tudo porque isso não está atendendo ao entendimento de um ou outro ministro ou de uma maioria que é muito esquisita no Supremo Tribunal Federal. O Supremo hoje, ele destoa do que eu chamo desse Brasil pacificado no entendimento de democracia, do poder e dos deveres de cada instituição. Isso é ruim, por isso que nós estamos nessa... Pensa bem, quem de nós hoje pode afirmar categoricamente, com o conhecimento pacificado que tínhamos de democracia e liberdade de expressão, que temos democracia e liberdade de expressão? Não a que conhecíamos até outro dia. Esta nova é uma nova versão, mas é uma nova versão combinada com quem? Não com o povo brasileiro. Piotr, Me estendi, desculpe. imagina, você tem todo o espaço aqui que você quiser, inclusive se quiser voltar também, com certeza, não é, meninas? Quero agradecer, tá, a sua humildade de aceitar Imagina, ser isso foi um privilégio. o primeiro entrevistado aqui do Bendito é o Fruto. É uma honra para nós, sem dúvida nenhuma. Eu tô aqui, gente, muito feliz, muito honrada, de verdade. Quem diria, né? Entrevistando Adalberto Piotr. Muito obrigada, de verdade. Espero que você esteja aqui conosco nos outros quadros também, no Razão de Estado, ao Suano aqui assistindo, no Trema do Meu SUS querido também. professor Suano, meu convidado de sempre. No Trema do SUS também, com o Pavinato. Então, você que, assim como eu, é fã de Adalberto Piotr, não esquece de dar o like, de compartilhar este programa e também, obviamente, comenta aí as suas opiniões. Vamos elevar o debate sobre o nosso Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Piotr. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Obrigado, meninas. Obrigado. Adorei o nome, viu? Political Queen. Obrigada. Seu súdito. Imagina, gente. Até mais.